Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Luciano de Paula. Vim aqui para a gente trocar uma ideia sobre uma das referências do teatro brasileiro de maior relevância do século XX. Tentando trazer para você, nesses últimos momentos aqui, mais uma daquelas dicasinhas aqui na nossa discussão das aulas do Exatas. Vamos falar sobre o Teatro Arena, uma das maiores vertentes de teatro brasileiro do século XX. Inclusive, na sequência, eu vou também produzir para vocês um vídeo que discute as relações do sistema coringa do Teatro Arena, que mais do que uma proposta inicial, acaba se tornando logo depois uma metodologia de teatro extremamente significativa para os aspectos de teatro brasileiro. Em princípio, primeiro vamos discutir as propostas, as organizações e as iniciativas do Teatro de Arena no Brasil. Vamos lá! O Teatro Arena, ele surge como uma das grandes ferramentas desse teatro do século XX, sobretudo quando você observa que o teatro brasileiro buscava uma fomentação de discussão social em que esse teatro pudesse servir como uma ferramenta de transformação, como o teatro europeu inteiro já se produzia nas visões de Brecht, do próprio Ionesco, um teatro de Artaud, por exemplo. Aqui a gente pode observar que já na década de 50, dentro da Escola de Arte Dramática, proposto pelo Décio de Almeida, o Teatro de Arena vai iniciar como uma provocação feita pelo Décio para seus alunos. Eu tinha uma juventude muito engajada, muito preocupada com as questões políticas brasileiras. Já nas universidades, os centros de administração educacional, político, estudantil, também se organizaram no sentido de produzir uma organização de teatro. Então, de tal modo que num fomento de teatro brasileiro que passava por uma certa decadência no início do século, essa juventude estudantil se mobiliza lá nas suas feituras de teatro, o que acaba trazendo uma grande força para o Teatro Arena. Mas quando o Décio convoca seus alunos para produzirem um teatro, como nós estamos vendo aqui, que fosse absolutamente comprometido com as relações de política brasileira, discussão do teatro nacional, quiçá necessário fosse discutir de fato argumentos políticos, ele propõe aos alunos a montagem desse grupo. Parece até então não ser assim um desafio tão extraordinário, já que a gente sabe que na Europa esse processo de teatro pedagógico, de teatro didático, de teatro de transformação, já se faz há algumas décadas. Mas, como eu costumo dizer, o Décio vai colocar uma pimentazinha nesse acarajé. Ele vai dizer aos seus alunos: eu quero um teatro comprometido, eu quero um grupo de proposta, de pesquisa de teatro sério, teatro engajado, teatro com responsabilidade, mas eu preciso que a gente tenha uma forma de viabilização da produção desse espetáculo. Por uma coisa óbvia, estamos falando de um grupo de estudantes. Esse grupo não tinha a estrutura que um TBC tinha, por exemplo, bancado pelo Zamparri, visando um teatro comercializado. Então, eles tinham uma necessidade muito grande. Montar um grupo de teatro, e quando se fala de grupo de teatro, se fala de grupo de trabalho, onde se promove uma pesquisa, um estudo em cima de uma determinada situação e proposta essa que citamos aqui agora, um teatro comprometido com as questões brasileiras. Esses garotos aderem à ideia, engajam na proposta, e aí, lá em 53, eu tenho essa origem do Teatro Arena, sobretudo quando se une com um daqueles grupos de teatro estudantil que eu disse para vocês, o Teatro Paulista de Estudantes. Nesse momento, você tem um grupo de jovens engajados em fazer pesquisa teatral, buscando uma linguagem e um entretenimento e um entendimento de uma cultura brasileira. Entretanto, você percebe que nas primeiras montagens do Arena, na sua proposta de buscar um teatro, num exercício de fazer teatro cotidiano, eles acabam que produzem inicialmente textos até mesmo estrangeiros, porque, como já dissemos anteriormente, eu tenho uma lacuna de teatro brasileiro bastante vazia e ainda muito lentamente sendo preenchida, diferente do que eu encontro em outras linguagens artísticas a partir do modernismo, por exemplo. Essa deficiência, essa lentidão da organização teatral brasileira se dá pelo caráter coletivista, pelo caráter materializador que o teatro tem. Diferente de uma linguagem visual ou de uma linguagem musical, em que você executa sua música, você e seu instrumento, o teatro precisa de uma materialização. E aí, então, aqui no processo do Arena, essa materialização corporal de vários elementos tidos como já modernos, como um figurino, uma maquiagem e tudo mais, estão sendo elaborados. Então, num primeiro momento, acabam produzindo uma dramaturgia estrangeira, mas vão perceber que conseguem produzir os próprios textos. É quando vão surgindo alguns pensamentos e aí eles passam a buscar, a partir da interpretação dos vícios, dos costumes, de uma linguagem brasileira,
e com seus próprios textos. Você percebe ali no montante desse teatro de arena uma vertente muito clara de um pensamento brechtianiano, como eu disse para vocês lá, segundo o qual eu cito aqui para você, o texto deveria ser um processo bastante aberto, em que a ideia deste autor seria claramente colocada. O aspecto do teatro arena, primeiro por causa das suas formatações de posições em espaços improvisados, como uma arena, mas também disse que o arena vai ganhar uma notoriedade política em que os embates, as discussões serão muito fortes. E aí então pode-se pensar na ideia do arena como um espaço de combate. Bom, nesse meio tempo em que esses alunos estão se organizando, um espaço curto de 2, 3 anos, a pedido do Décio, o Augusto Boal, um dos maiores nomes do teatro mundial, que nós temos a satisfação de ser brasileiro, vai a convite do Décio dar um curso de nivelamento de elenco, ministrar trabalhos de metodologia stanislavskiana, por exemplo, para esses atores. Nesse momento, você tem um teatro arena que começa com uma proposta de grupo com estudantes já extremamente fomentado. E por intermédio do Boal, há o convite ao Gianfrancesco Guarnieri. Quando o Boal percebe que eles foram desafiados a montarem um processo de teatro que viabilizasse também o barateamento da produção, o Boal acaba dando uma ideia na produção para os garotos do Arena. Essa ideia para o barateamento da produção vai se tornar uma metodologia. É o famoso sistema Coringa que a gente vai ver num próximo vídeo. Quando o Guarnieri, então, vem a convite do Boal, ele traz consigo o texto Eles Não Usam Black Tie, que é um marco não só da relação teatral brasileira, mas muda toda a condução da proposta do próprio Arena. Porque Guarnieri deixa muito claro, muito explícito seus pensamentos marxistas dentro do texto Eles Não Usam Black Tie. Nós podemos perceber que essa relação do black tie no sentido de uma conduta de representação das instabilidades políticas brasileiras, isso se dá em 58, nós sabemos que as questões político-brasileiras estão já num caráter bastante instável. Essa instabilidade política e econômica vai se acentuar cada vez mais. Espaço de 2 anos e poucos depois, o cenário para o processo que viveremos do golpe militar já estará absolutamente feito. Então, perceba que as discussões feitas aqui em 58 pelo Eles Não Usam Black Tie, que vai discutir a relação das greves, dos trabalhadores, das organizações sindicais, vai chamar muito fortemente a atenção de um grupo de universitários que, como eu citei antes, está produzindo teatro nas universidades. Então, muito rapidamente, a partir do Eles Não Usam Black Tie, o Arena ganha uma enorme notoriedade. Os espetáculos estarão sempre cheios com essa juventude que queria discutir as questões políticas brasileiras. De tal modo que agora o Boal e o Guarnieri conduzem o Arena buscando, de fato, mostrar um teatro pautado nas questões da nacionalidade brasileira. Portanto, fica a dica de você conhecer mais precisamente o Eles Não Usam Black Tie, que trata dessa realidade dos trabalhadores da metalurgia, das questões políticas brasileiras que levam ao crescimento e organização dos sindicatos. Eu trago para vocês aqui, para a gente finalizar a dica de hoje, o trailer original do Eles Não Usam Black Tie, produção de 1981, com o próprio Gianfrancesco Guarnieri, Fernanda Montenegro. Fica a dica para que assistam o filme, porque você não estará apenas observando uma relação do teatro brasileiro. Muito pelo contrário, nós estaremos observando um processo histórico da cultura política brasileira contemporânea, porque os aspectos que vemos hoje nos noticiários das televisões, dessas lideranças políticas que se fazem hoje presente, essas lideranças muitas vezes, ou muitas delas foram originadas aqui, nesse espaço de tempo, exatamente nas organizações sindicais. Com vocês, para vocês darem uma olhadinha, o trailer, um pedacinho do Eles Não Usam Black Tie. Fica o convite aí para vocês assistirem. Vamos lá. Eles Não Usam Black Tie. Após grande sucesso nos Estados Unidos, Argentina e Itália, está de volta ao filme brasileiro mais premiado de todos os tempos. E bem que tu ainda há pouco estava falando em greve. Pelo amor de Deus, Otávio, não me venha com confusão de novo, tá? Um filme de Leon Hirschman, da peça de Gianfrancesco Guarnieri, uma obra-prima do teatro brasileiro. Preocupado por causa da criança? Palavra, Tião, eu sou capaz de entender. Eu só não quero que você case por obrigação. Não é nada disso. Essa questão lá da fábrica, esse negócio de greve, sempre dá bolo. Olha, Tião,
Você está se borrando de medo. Esse seu casamento às pressas, e eu não vou perguntar por que você resolveu assim tão de repente, tá deixando você mais medroso ainda. É greve geral, porra! Todo mundo pro estádio! Eles não usam black tie. No calor da greve explodem as emoções. Tião e Maria lutam para realizar sua grande paixão. Otávio e Romana vivem um grande amor. Um amor para toda a vida. A polícia chegou, você sai de perto, viu, Otávio? Não vai bancar o Valente lá, não. Não precisa se preocupar, não. Tá com o endereço aí? Que endereço? Que endereço, Otávio? O daqui. Ué, se te acontece alguma coisa, a gente sabe logo. Eles não usam black tie. Com Fernanda Montenegro, Gianfrancesco Guarnieri, Carlos Alberto Richelli, Beth Mendes, Milton Gonçalves, Francisco Milani, Anselmo Vasconcelos, Renato Consorte, Rafael de Carvalho e mais Fernando Ramos da Silva, o Pichote. Eles não usam black tie. Um filme atual, agora com censura 16 anos. Bom, como vimos aí, é um marco do cinema brasileiro e um retrato fidedigno das realidades políticos, sociais e econômicas do Brasil daquela década. Fica então a dica para vocês, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até mais.